Opa, de sexta-feira, dia 21 de fevereiro de 2020. Claro, tô aqui no Cocatec, seu programa mais que diário sobre tecnologia. E no episódio de hoje, antivírus, AirPods Pro Lite, DTP e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Cocatec, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação: Gustavo Faria. Tá em ritmo de carnaval já? Seja pra pular, pra descansar. Eu lembro quando tinha vários aplicativos de carnavais. Hoje tem uma meia dúzia de 3, nenhum exatamente relevante. Você acaba pegando as informações que tem nesses aplicativos através de sites, enfim, que fazem até um acompanhamento, ao meu ver, melhor dos aplicativos, né? Dos bloquinhos. O Rio tem uma tradição bacana dos bloquinhos, meio que em sintonia com isso que eu falo dos aplicativos hoje em dia que estão borocochôs. A gente já tem 10 anos de smartphone, a gente já montou a nossa carteira de aplicativos. Talvez a galera que tá chegando agora no mundo dos smartphones, né, os adolescentes, de repente, que não tinham acesso, os novos usuários, ainda tem uma camada da população, falando aqui especificamente de Brasil, a ter acesso aos smartphones, mas tempo que eu não vejo um aplicativo que me faz brilhar os olhos. Recentemente teve o Notecut, teve o Toolbox Pro nessa linha. Acaba sendo mais um complemento para os atalhos da Siri, acaba sendo mais tentar resolver alguns problemas dos atalhos, mas eu curti, assim, fez o olhinho brilhar. Aliás, hoje, sexta-feira, eu vou encerrar as inscrições do Hackeando os Atalhos da Siri. Se você quiser fazer parte desse mundinho novo que tá chegando por aí, coca.tech/Siri. Notícias. Cocatec. Olha que coisa interessante. Em função do Covid-19, coronavírus, 25%. Teve uma redução de 25% das emissões de carbono dos chineses. Olha como desacelerou. Agora, final do mês, virada do mês, na verdade, de 27 de fevereiro a 1º de março, nos Estados Unidos, acontece a PAX East e a Sony não vai. Sony, braço de jogos, uma conferência em Boston. Várias empresas não vão. E no meio do mês que vem, de 16 a 20, você tem a Game Developers Conference, que igual, a Sony falou que não vai participar, o PlayStation, Facebook não vai participar, tudo em função do Covid-19, ou seja, ainda tem um tempo para essa coisa toda normalizar, para voltar os 25% de emissão de carbono da China. Outra coisa também para comentar, eu tenho visto uma série de vídeos comparando 4G com 5G. E olha aqui, eu tô aqui na estação de trem, olha como o 4G ele tá sobrecarregado, eu não consigo usar, não tem banda, não tem velocidade, não tem disponibilidade, talvez, a banda tá toda ocupada, e aí vai pro 5G e tá maravilha, baixando com alta velocidade. Olha aqui, isso aí me lembra aquele momento do iniciozinho do 4G, onde faziam a mesma comparação, 3G versus 4G. Só que na época não tinha ninguém usando o 4G, então a disponibilidade de fato, a coisa estava aberta, não porque o protocolo era melhor, mas sim, o protocolo é melhor, mas especificamente nesse ponto é porque você não tinha o número de usuários próximo do limite. Mesma coisa acontece agora com o 5G, com um diferencial. O 5G que essa galera tá usando é o 5G comercial lá nos Estados Unidos, que não é o 5G de verdade. É aquele 4G Plus. Lembra? Nos Estados Unidos você não tem o 4G, você tem o LTE. Por quê? Quer dizer, você tem o 4G, mas o 4G era aquele 3,5G que eles chamaram de 4G, e o nosso 4G eles chamam de LTE. Então a comparação original, primeiro, deveria ser entre 3G e LTE, se quiser fazer direito. Passar de fato que é 4G pro mundo, né? Versus que os Estados Unidos chama de 4G, e a mesma coisa acontece no 5G. O 5G comercial não é o 5G de verdade. Protocolo 5G, ele vai suportar mais gente? Vai. Ele é um protocolo melhor? Sim, é. Só que é aquilo, ele também tem um limite, ele não é ilimitado. Quando você tiver, sei lá, daqui 10 anos, né, esse prazo aí pro 6G, vai estar o 5G saturado, você vai ter a internet das coisas, todo mundo conectado no 5G, os dispositivos conectados no 5G. Então, aguenta aí. O Huawei também falou nos seus executivos que o Wi-Fi 6 não é lá essa bola toda. Você pega o Wi-Fi 6, tem uma velocidade teórica de 1.200 megabits por segundo, isso dá 150 megas, né, megabytes por segundo, 150. E isso não é uma velocidade padrão hoje USB-C. Isso não é suficiente para você, em termos de velocidade com um cartão de memória, por exemplo, um quarto disso. É um baita avanço. Se você olha pro USB 2, tá ali em 30 megas por segundo, 5 vezes mais é o que consegue oferecer o Wi-Fi 6 para smartphone. Agora,
Agora, quando você pega o USB3, tá fazendo 600 megas por segundo, 650 megas por segundo, ainda tem essa coisa de, não, vamos colocar o Wi-Fi 6 e outros tipos de conexão e a gente não precisa mais de cabo. Calma lá. Ainda não tá assim. Outra coisa também que falou a Huawei sobre os desafios do 5G para os Estados Unidos. Ganhou mais um tempinho, 45 dias para operar nos Estados Unidos. Estados Unidos olhando para Nokia, para Ericsson, para Samsung, querendo desenvolver alternativas próprias, mas olha, vai ser um desafio, porque Huawei aqui, implementação de 5G, a gente já tá pensando nisso há 10 anos já. Não vai ser fácil aqui no Brasil. Avançando a suposta fábrica da Tesla em Terra Brasilis, Brasil demonstrando interesse, vai uma comitiva visitar a fábrica da Apple nos Estados Unidos. Já se falou do ministro astronauta, ou cosmonauta, como falei. China também tem um nome próprio, que é taikonauta. Eu não sei se traduzindo seria um espaçonauta ou coisa do tipo, mas no Brasil a gente se convencionou usar astronauta. Além dele, acredita-se que o Paulo Guedes esteja presente na visita à fábrica lá nos Estados Unidos e também o nosso presidente de hackeragem, ganhando força um ransomware que sequestra os seus dados, criptografa, e para você receber a senha você precisa mandar nudes. Isso já aconteceu em 2018, mas acabou não se popularizando. Acaba que é uma coisa delicada, né, de rosto, para não aparecer. Penso que a hackeragem mesmo, se tivesse interesse em fotos assim, pegava todas as fotos na miúda, sem falar nada para ninguém. Isso parece mais uma ideia adolescente do que qualquer outra coisa. Bitcoin, um dos supostos Satoshi Nakamoto seria o Craig Wright. Ele diria que teria acesso ao primeiro Bitcoin, a primeira transação que tá em posse do Satoshi, e falaram para ele, manda aí, várias vezes já falaram isso, e agora mais uma vez, manda aí um pedacinho aí desse Bitcoin original, que eu te devolvo depois. E aí ele falou assim, não, faz diferente, manda, eu tenho acesso aqui à carteira do Satoshi, faz o seguinte, manda você um pouquinho de Bitcoin pra mim e eu te devolvo usando esse endereço, manda pra esse endereço do Satoshi. Aí os caras mandaram mixaria, né, um pouquinho, 5 dinheiros, e aí ele mandou de volta. Óbvio que não, né? Facebook, pelo aplicativo de pesquisa dele, Viewpoint, tá pedindo pra você gravar a sua voz, ele tá querendo treinar a identificação vocal, você tem que falar Hey Portal, falar o nome dos seus amigos e você é pago por isso, né? O Pronunciations, esse é o nome do programa. Aqui no Brasil, o Ministério Público do Distrito Federal arquivou aquele processo. Lembra de uma empresa que coletava a geolocalização de 60 milhões de smartphones, porque tinha parceria com os aplicativos, se espetava nos aplicativos Buscapé, PSafe, um alcance de 20% dos celulares brasileiros e sabia a geolocalização. E para isso é legal, não é legal? E o Ministério Público disse, então, é legal, isso não entra em conflito com a legislação vigente, porque essa coleta de dados não tem é anonimizado, não tem uma vinculação direta com os dados da pessoa. Aí você entende por que a Apple pressiona na questão da geolocalização, por que esse aplicativo quer geolocalização. Isso no futuro vai abrir margens para antivírus no smartphone. Microsoft está querendo levar tanto pro iOS quanto pro Android o seu antivírus, o Defender. Ela vai falar mais sobre isso numa conferência semana que vem, como é que é essa proposta desse antivírus, a Coca. Mas isso aí é responsabilidade da Apple. A Apple que teria que vigiar a loja. Esse é um ponto. Guarda esse ponto. Acharam 23 aplicativos que estão dando uma garoteada na criptografia. Conversão de dados, mas ali na hora vai mandar o arquivo para converter pro servidor, não manda criptografado, tá dando uma garoteada. Você tem esse aplicativo instalado. Como é que a Apple vai resolver isso? Vai criar um gatekeeper? Você não pode usar esse aplicativo, porque travar na loja, vai retirando da loja até uma nova versão que venha, impede que outras pessoas instalem. Mas já que está instalado, e aí? Como é que você faz? Como é que você tem acesso a essa lista de aplicativos? Hoje, basicamente, antivírus é adware, é aqueles aplicativos que você não gostaria de ter instalado, aquele crapware. É um malware, não no sentido de mal, mas um malware naquele sentido de enjoado, né? De chato, que não faz um mal propriamente tal, tá ali querendo os seus dados de geolocalização, né? Fazendo esse tracking, não necessariamente roubando os seus dados pessoais. É muito próximo à distinção, meio que nessa linha em loco no Brasil do processo das 60 milhões de pessoas sendo traqueadas. É difícil ter que falar isso, mas existe sim um espaço para antivírus no iOS. Aproveitando que falei de Microsoft, a urna eletrônica, a Election Guard, foi sucesso total. A contagem eletrônica bateu igualzinho a contagem manual. Inter, Fintech, saiu o resultado trimestral e não foi lá essas coisas. A galera temendo pela maneira que o
o Banco Inter vai conseguir monetizar os seus clientes. Essa é uma preocupação que se tem com as fintechs em geral, uma preocupação. No final das contas, a gente tá vendo que o Uber tá virando empresa tradicional. Você pega também a mais modernosa das startups financeiras, Nubank, Roxinha, e ela tá sendo bem tradicionalzona, pegando dados das pessoas, mandando cartinha escrita à mão, mas de alguma maneira não respeitando a privacidade da pessoa, por mais que seja legal. O Nubank não fez nada errado, a pessoa sim forneceu em algum momento, talvez até sem saber, o dado para pessoas que vendem dados, e o Nubank foi lá e comprou esses dados. Precisa aumentar a sua base de usuários, o que tinha para fazer digital de repente já fez, e agora tá na hora de investir no offline, sei lá, mas mostra uma cabeça antiga. Talvez esse seja o preço que a Nubank tenha que pagar para sobreviver, para monetizar os seus clientes. Tem várias, quando você olha pro mercado de fintechs, você percebe uma série de incoerências. C6, gosto da C6, mas C6 você só consegue usar a conta através de aplicativo, mas não tem notificação. Notificação é por SMS. Ok, não, aguenta aí, tem coisas mais importantes a serem feitas, depois a gente coloca a notificação. Entendo que as empresas precisam sobreviver, mas não dá pra, né, olhar e achar que é tudo uma maravilha. Aqui no Brasil também chegando o primeiro cartão, aquele 3 dígitos atrás, o CVV, dígito verificador, aquele código de segurança, onde esse número é dinâmico, onde fica na traseira esse código verificador, você tem uma mini telinha, um inkzinho, obviamente tem uma bateria ali por detrás, bateria que dura 3 anos, não é uma bateria que vai deixar o cartão mais grosso, não, um cartão de crédito normal, talvez isso ajude na segurança. Essa é a principal reclamação de quem não faz compra online. Hoje você tem 75% das pessoas fazendo compra online, 25% que não faz compra online. Aí você pergunta pra ela, e aí, vem cá, por que você não faz compra online? Não, é insegurança. Eu não confio em informar os dados do meu cartão de crédito. Acho que esse sim é um ponto válido. Eu gosto de ver muito a metodologia de como dessas pesquisas, porque, por exemplo, no Coca-Tech, uma das perguntas que eu faço pra galera que opta por não fazer o treinamento é o seguinte: vem cá, me conta uma coisa aqui. Por que você não fez o treinamento? Me dá 3 motivos do que por que você não fez o treinamento. E eu peço 3 porque a primeira pessoa vai falar, não, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro. E aí eu peço 3 exatamente pra isso, pra dar chance pra ela falar o motivo real. Eu acho a Siri uma besteira, acho a Siri uma porcaria. E são essas, eu descarto o tempo e dinheiro, até porque especificamente nos atalhos da Siri vai proporcionar um pouco desse tempo, e com isso eu aprimoro o treinamento. Então tem umas malandragenzinhas na hora de você fazer certas perguntas para você extrair algo mais próximo da verdade. Certamente, dado do cartão de crédito, então a empresa vai ficar com os dados ali do meu cartão de crédito, vai poder a qualquer momento executar uma compra no meu cartão, mas como é que tá a confiança da loja? É seguro, não é seguro? É questão de entrega. E falando de Apple, rolando um papinho de que a Apple permitiria já no iOS 14 que a gente mudasse o navegador padrão e também o cliente padrão de e-mail, e também permitiria aplicativos de terceiros no HomePod. Isso porque, né, nenhuma novidade, a Apple tá no escrutínio antitrust, tá sofrendo pressão para abrir as porteiras. Melhor exemplo disso a gente vai ter aqui no Brasil com o Pix. A gente vai conseguir usar o smartphone para pagar via Pix, mas vai ter que abrir o aplicativo, tirar foto. Não vai ser lá Apple Pay, só aproximação. Por aproximação, só o Apple Pay funciona. Se você não tiver no aplicativo, ele não consegue ler o NFC. Essa leitura em background acontece para os atalhos, acontece para o Apple Pay e também para um serviço japonês que eu não me lembro o nome, um serviço de pagamentos. Acho que são só esses 3 casos. Por mais que tenha passado aquela dica de você trocar o aplicativo padrão com uma gambiarra dos atalhos, mas acaba aquela coisa do HTTP, o esquema de URL. E realizar essa troca não seria o fim do mundo, não. Você realizar essa troca é simplesmente permitir que quem responda ao HTTPS, nesse link web, nesse aplicativo aqui. De alguma maneira, a gente já tem isso com FTP. Se eu não me engano, se você mandar um FTP : quem vai responder é o transmit. Se é que minha memória tá funcionando bem. Você pega qualquer HTTP : lá, o endereço do site, coloca um O na frente e vai abrir esse site no OnePassword. Então seria bem tranquilo de fazer. E a mesma coisa com o e-mail, né? Responder ao mail to, nenhum mistério, tomara que venha. Falando um papinho de que viriam carregadores menores e também mais potentes para Mac, para iPhone, para iPad, cabe. Pro MacBook Pro 13 polegadas viria chip de 10ª geração da Intel e possibilidade de colocar até 32 GB de RAM. Também papinhos de uns AirPods Pro Lite, vindo agora na metade do ano. E eu acho que cabe uns AirPods Pro Lite da seguinte maneira: você tem hoje os AirPods custando $200 e o Pro 250. Pega o modelo
modelo de hoje, coloca por 150 para queimar o estoque, como se fosse Series 1. Pega esse Series 1, coloca no shape dos AirPods Pro, sem o cancelamento de ruído, coloca ali uns $200 e por $250 você tem o Pro com cancelamento de ruído. Então seria só para atualizar o tipo, não veio o Series 4 Apple Watch com o novo shape? Tem que unificar. Quer queira, quer não, os AirPods originais, eles estão com cara de velho. Você pega a caixinha super gostosa, cabe na mão, você abre, o fone é levinho, você coloca no ouvido, mas depois dos Pro, fica com aquela carinha de velho, que nem você olhar um iPhone com um botão Home, fica aquela carinha de velho. Por mais que não esteja velho, não é essa a ideia, é a percepção. Então, acho que cabe. Seu Timóteo, sendo stalkeado, conseguiu até uma ordem de restrição da justiça, indo lá na casa do Timóteo, deixando recado no voicemail, marcando ele em fotinhos no Twitter que tá querendo facilitar a criação de fios, de threads, de sequências. Facebook liberou aquela ferramenta, estava disponível na Irlanda no final do ano passado, chegou agora aqui no Brasil, DTP, Data Transfer Protocol, que migra as fotos pro Google Fotos, as fotos e vídeos, facebook.com/DTP. Falando de Google, ele tá mostrando no Edge, quando você tá na Chrome Store, para instalar o Google Chrome. Parece que é uma notificação errada, não tá identificando apropriadamente o Edge, uma vez que as extensões Chrome funcionam no Edge, que é baseado em Chrome, o motor do Chrome. Notificação também zoada, mandou a Samsung com no Find My Mobile. A galera ficou assustada, pô, será que meu telefone foi hackeado, hackearam a minha conta? Mas a Samsung falou, pô, não, foi uma garoteada aí, a gente não devia ter mandado, foi mal. YouTube Music tá permitindo aquela função lá do Google Play Music de upar as suas próprias músicas, agora tá chegando no YouTube Music. Galera do Stadia aí chateada porque não tem jogos, quer mais recursos, quer novidades, e a coisa tá meio assim. O Google tá dizendo, o Stadia aqui agora é pra gente testar a coisa técnica, é pra latência zero, essa é a nossa prioridade. Por outro lado, tem pressão, você tem o xCloud, você tem a nuvem NVIDIA, GeForce Now, entendo o lado do Google, mas o gamer fica impaciente, e aí? PUBG, permitir aqui galera do PS4 e Xbox jogassem no mesmo universo, mas sem fazer squad. Você podia jogar uma plataforma contra a outra, mas você não podia montar um squad entre plataformas. Agora pode. Burger King deu uma cutucada bacana no McDonald's, porque tem aquela coisa do McDonald's, o sanduíche não estraga, 10 anos e o sanduíche não estraga. E não estraga porque bichinho não come. E se bichinho não come, né, tire suas conclusões. Tem um tempo de vida pro sanduíche. O sanduíche, sei lá, um hambúrguer, ele não pode ficar, sei lá, tô chutando aqui, mas é algo dentro dessa ordem de grandeza, não pode ficar 13 minutos ali naquela baia onde tem a iluminação que mantém o sanduíche quentinho. Ele já tá impróprio para consumo. E tem um funcionário especificamente para cuidar disso, que fica cuidando do tempo dos sanduíches nessa, digamos, fila de espera. Passou o tempo, joga fora. Ele é que dá a ordem para acelerar. Manda mais. Agora é hora de almoço. Vai sair tantos sanduíches aqui de tal tipo, então já deixa aqui uma filinha de 5, desse aqui, filinha de 7, desse outro aqui. Há quem diga que é uma das funções mais difíceis do McDonald's. E por último, registrar um novo estudo, uma nova proposta que conseguiria identificar o momento em que o discurso de ódio sairia do online. Aquele discurso mais fervoroso, mais extremista, quando fosse virar, digamos, terrorismo prático, teria a identificação da Minority Reports. E assim, hackeando os atalhos da Sirius no Sambódromo, vou ficando por aqui. Excelente final de semana, excelente feriadão, excelente carnaval. Até quarta ou quinta-feira. Abraços, até lá, tchau, tchau. Esse programa só chega até você graças aos patrões do Coca-Tech. Se você curtiu o projeto, considere se tornar um patrão, apoiando em coca.tech/patrão. Coca-Tech.